Explica mais, vou explicar, preste atenção, explica mais. Tudo bem com você? Venho trazer aqui um assunto que pode ser uma tendência legal para o seu vestibular, principalmente para as segundas fases. Acabou de acontecer agora em setembro uma questão de guerra. Você teve a maior petrolífera do planeta, o maior complexo de refinarias do planeta sendo atacado. E esse assunto tem a ver com o quê? Com uma grande crise humanitária que está ocorrendo agora no momento, que fica no Iêmen. E você tem alguns iemenitas acusados aí de promover esse ataque. Dá uma olhada nessa notícia aí, ó. Tá vendo? Você tem o maior conjunto de petrolíferas do planeta, você vai ter a área que mais extrai petróleo no planeta, um grande complexo de refinarias, totalmente o quê? Destruído. E isso pode afetar a economia mundial, isso vai trazer vários problemas, mas vamos tentar descobrir a origem desse problema, belezeira? Então vamos lá. Eu vou ver com vocês a localização para entender o que o Iêmen tem a ver com isso e onde que fica perto, toda a importância geopolítica desses locais, a formação desse país, que é um país novo, que surgiu pós-Guerra Fria. Você vai ter que entender a primavera dos povos árabes para isso, o surgimento dos grupos chamados Houthis dentro do Iêmen, a nova onda de conflitos em 2015, tudo bem? E para a gente chegar na explosão da refinaria que a gente viu agora no começo dessa aula, belezeira? Então vamos lá, desenhei esse belo mapa para você, eu vou usar um pouquinho desse mapa para conseguir explicar algumas coisas da localização. Vamos lá então, chega mais. Para entender essa crise humanitária gigantesca que está ocorrendo agora, a gente vê essa localização aqui do Iêmen. Olha só, vou colocar alguns números referentes a algumas regiões desse mapa. Presta atenção aqui, eu preciso saber onde fica o estreito de Bab al-Mandeb. Vai ficar nessa região aqui do Iêmen, esse estreito aqui, ó, entre essa parte da Somália e essa parte do Iêmen. Aqui, galera, eu vou colocar o quê? O número 1, beleza? Esse número 1 aqui quer dizer o quê? O estreito de Bab al-Mandeb é uma área onde você tem uma grande circulação de navios, barcos, petroleiros, um grande fluxo de comércio, porque você vai ter a Europa consumindo muito e você vai ter essa região aqui, ó, produzindo muito petróleo. Então, grande quantidade de embarcações vai passar por essa região de Bab al-Mandeb. Essa região, ela vai ser o quê? Parte do Mar Vermelho e o Canal de Suez. O Canal de Suez está aqui, ó. O que vai acontecer com o Canal de Suez? Antes de ter o Canal de Suez no final do século XIX, as embarcações tinham que sair da Europa, contornar todo o continente africano para chegar onde? Para chegar na Ásia, depois voltar para a Europa. Então você tinha um caminho gigantesco para fazer. Hoje é muito mais fácil. Por quê? Porque você pega simplesmente e atravessa um canal artificial e já sai aqui no Mar Vermelho. Então essa região aqui, ó, conhecida como 2, beleza? O Mar Vermelho, entre o continente africano e essa região da Península Arábica no Oriente Médio, e aqui o Canal de Suez, que vai cortar um caminho muito grande para fazer comércio, belezeira? O que vai ocorrer? Aqui, ó, no 3, o chifre da África fica aqui na Somália, essa região aqui. Então, o que eu tenho na Somália? Hoje, eu tenho, em pleno século XXI, pirataria acontecendo na Somália. Você tem pirataria no século XXI? Sim, você tem pirataria no século XXI. O que vai acontecer aqui? Você vai ter essas 3 áreas que eu citei o nome para você, um grande fluxo de quê? Um grande fluxo de navios. Então, muito comércio passa por aqui. E por que passa tanto comércio por aí, ó? Presta atenção nisso aqui. Aqui eu tenho o chamado Golfo Pérsico, a região 4. Essa região 4 aqui, ó, ela é, cara, sensacional para a produção de petróleo. Aqui que é produzida a maior parte do petróleo do planeta. Então aqui eu tenho a maior reserva e produção de petróleo do mundo. Abriga as maiores reservas e produção de petróleo do planeta. Tá aqui. Arábia Saudita, Irã, Iraque, você tem aí os maiores produtores de petróleo do mundo. Você vai ter aqui, ó, o Kuwait também, então você tem o Bahrein, você tem os Emirados Árabes Unidos, os países ricos, muito ricos, e a riqueza deriva do quê? Deriva da quantidade de petróleo que eles têm. E todo esse petróleo aqui, ó, é produzido e escoado, voltado para o quê? Para exportação. E para onde vai essa exportação? Nesses 3 pontos aqui, ó, 1, 2 e 3, Canal de Suez, aqui, essa região do estreito de Bab al-Mandeb, o chifre da África, o Mar Vermelho, por aqui passa uma quantidade gigantesca. O fluxo de barcos vai ser o seguinte, ó, extrai petróleo aqui e faz esse petróleo passar por aqui para chegar onde?
na Europa, pelo mar Mediterrâneo, belezeira? Então eu vou ter uma quantidade gigantesca de barcos passando aqui toda hora. A Europa é um grande consumidor, então o que vai acontecer? Você tem uma grande produção de petróleo que, para ser entregue, distribuída para a Europa, passa por um local geograficamente bem conturbado. A Somália hoje pratica pirataria, o Iêmen está numa guerra civil, uma crise humanitária gigantesca. E aqui você tem o Mar Vermelho como fluxo, a rota para chegar na Europa. Tudo bem até aí? Bom, a gente não pode esquecer de citar esse país que sempre causa instabilidades nessa região. O que eu tenho aqui nessa área? Ó? Eu vou ter aqui Israel. No meio de tudo isso aqui que eu desenhei, Israel é o único país judeu no meio de todos esses outros árabes. E aí tem mais uma informação para você. Esse país aqui, ó, o Irã, ele é o quê? Xiita. E esse país aqui, a Arábia Saudita, é o quê? Sunita. Então, todo mundo aqui odeia Israel, mas antes deles odiarem Israel, primeiro eles se odeiam, principalmente esses dois. A Arábia Saudita e Irã hoje, eles têm o quê? Um conflito ideológico gigantesco para saber quem vai conseguir exercer maior poder sobre os outros países árabes. Então, a Arábia Saudita é sunita, o Irã é xiita. Essa informação a gente vai usar bastante para entender um pouquinho mais esse conflito. Belezeira? Então, ó, dá uma olhada na lousa se quiser pegar alguma informação. Bom, você acabou de ver o mapa, coloquei ali 4 pontos estratégicos para você entender a nossa aula. E vamos lá então, vou colocar o mapa agora do Oriente Médio para você encontrar esses pontos. Tá vendo aí, ó? Quero que você preste atenção onde fica o Mar Vermelho, o Canal de Suez, beleza? Encontrou eles aí? O Estreito de Bab al-Mandeb, beleza? Que é um ponto importante para a nossa aula, que fica dentro do território do Iêmen. E você vai ter ali também o Chifre da África, uma área conturbada do continente, onde você tem a Somália, um país com Estado muito fraco, ausência de Estado, você não consegue fazer comércio com a Somália hoje. E o que vai acontecer? Essa região por onde passa uma grande quantidade de navios, beleza? Cargueiros, petroleiros, embarcações, tudo que você vai ter de consumo da Europa. E do outro lado ali você tem o Golfo Pérsico, que é a área que mais produz petróleo no planeta. Tudo bem até aí? Entendeu então os pontos do nosso mapa? Belezeira? Então volta aqui agora que a gente vai falar sobre a formação do Iêmen. Durante a Guerra Fria, o que vai acontecer? Você tinha dois países, dois Iêmens. Você vai ter um Iêmen capitalista e um Iêmen socialista. E presta atenção nisso aqui que é interessante. O único país socialista que você vai ter no Oriente Médio é esse aqui, o Iêmen do Sul. Beleza? O único país socialista do Oriente Médio, enquanto o Norte era governado por esse cara aqui que a gente vai escutar falar bastante dele. Abdullah Saleh. Dá uma olhada nos dois mapas do Iêmen aí, ó. O que vai acontecer com esse mapa do Iêmen? Você tem o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, belezeira? O que vai acontecer com esses dois Iêmens aí? Quando acaba a Guerra Fria, ocorre o quê? Acabando a Guerra Fria, você tem a unificação. Então volta aqui, ó. Unificados com o fim da Guerra Fria, comandados por quem? Quem que vai comandar um país só chamado Iêmen agora? Esse cara aqui, Abdullah Saleh. Olha a foto dele aí. Esse cara, ele vai ficar no governo do Iêmen por muito tempo. E ficando por muito tempo vai ser conhecido como o quê? Um ditador. Agora que você viu o Abdullah Saleh aí, a foto dele, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E olha só, ele vai começar a comandar um país unificado. Agora você não tem mais dois Iêmens pós-Guerra Fria, você vai ter um só. E esse Iêmen vai ser comandado por esse cara, esse ditador. O que vai acontecer aqui então? Ele vai perseguir uma minoria xiita, conhecida, uma vertente do xiismo, conhecido como zaiditas. Esses zaiditas vão ser a origem do quê? A origem dos Houthis, os caras que explodiram a refinaria da Arábia Saudita. Beleza? Vamos lá então para a próxima parte. Agora a gente precisa entender a primavera dos povos árabes e como que ela vai influenciar no que está acontecendo no Iêmen hoje. Então presta atenção aqui comigo. Ó. Primavera dos povos árabes, o que é a primavera? Toda vez que você estava lá de primavera, quer dizer uma linguagem um pouco mais socialista. Você tem a primavera dos povos, toda vez que o povo entra numa primavera, quer dizer que ele está lutando pela liberdade. Então, imagina só, você tem uma rosa, uma flor fechada, quando chega a primavera, o que acontece? Essa flor se abre. Quando ela se abre, ela vai se abrir para a liberdade, concorda com isso? Então, o que vai acontecer aqui? Onde ocorre a Primavera dos Povos? A primeira ocorreu na Europa, no ano de 1848, mesmo ano que o Karl Marx lança o livro dele, tem toda uma influência social, e aí você tem revoltas populares na Europa acontecendo e queda de ditaduras, beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Características, você vai ter países comandados por ditadores, IDHs baixos, péssimos IDHs, revoltas populares contra as ditaduras, porque os IDHs são muito baixos.
e aí você vai ter o início de guerras civis, beleza? Essas vão ser as características do que ocorreu na Primavera dos Povos Árabes, e em toda a Primavera de Povos sempre vai ser igual, ditadura e o povo na pobreza. O que vai ocorrer aqui, ó? Tunísia, Egito, Líbia, Jordânia, Bahrein, Síria e Iêmen. Esses são os países que participaram da Primavera dos Povos Árabes. Começou na Tunísia. As revoltas começaram aqui com o feirante Mohamed Bouazizi ateando fogo ao próprio corpo, depois de não poder trabalhar com seu carrinho de feira que ele vendia produtos, legumes e frutas na capital Tunis, na Tunísia, beleza? Depois disso aí, o que aconteceu? Uma revolta popular na Tunísia e o ditador que você tinha aqui, Ben Ali, fugiu, porque senão ele seria morto pela população. Uma revolta popular se espalhou, foi para o Egito. No Egito a coisa foi tão intensa, dá uma olhada só o que aconteceu aí no Egito. Olha essa foto que interessante. Devolva a minha internet. Por quê? Porque foi cortado todo o canal de comunicação que podia existir no Egito. Cortaram a televisão, cortaram o rádio, cortaram o telefone, aí viram que a internet é o que estava fazendo as revoltas acontecerem. O ditador que você tinha ali, Hosni Mubarak, cortou a internet do país. Mesmo assim, foi tarde. Ele teve que sair e foi retirado então do poder no Egito. Belezeira? A gente vai para onde agora? A gente vai para a Líbia. Na Líbia vai acontecer o quê? A população mata o ditador, cara. São cenas extremamente fortes e pesadas. Você tinha Muammar Gaddafi, esse cara é retirado do poder quando ele tenta fugir com um filho motorista de carro da Líbia. Acharam ele no meio do caminho e a população mata o cara chutando a boca dele, assim como se fosse uma cena extremamente violenta. Não dá para acreditar que aquele cara foi ditador de um país, beleza? Cena extremamente... não dá nem para descrever, cara. Imagina só, você tem os caras invadindo o palácio dele na Líbia depois, e aí a piscina dele com borda de ouro, uma sereia, o busto da filha dele na sereia, essa sereia toda de ouro, uma riqueza gigantesca, uma população extremamente pobre. Esse cara então foi assassinado pela população. Na Jordânia e no Bahrein acontece o quê? Você tem o povo derrotado. O exército se manteve fiel aos ditadores, e aqui a Primavera dos Povos Árabes ela aconteceu, mas ela não teve a conclusão que teve na Tunísia, no Egito e na Líbia, com a queda dos ditadores. Aqui houve manutenção das ditaduras. Beleza? A Síria é um caso emblemático, porque você tem uma revolta popular gigantesca, e essa revolta popular muito sangrenta, uma crise humanitária, vai dar origem a toda a crise dos refugiados que a gente tem para a Europa, e você vai ter na Síria a manutenção da ditadura Assad. Bashar al-Assad se manteve no poder que ele herdou do pai dele, então aqui o povo também foi derrotado. E a gente chega no Iêmen, que é o assunto dessa aula aqui. O que vai acontecer com o Iêmen? O Iêmen, que vai ser comandado pelo Abdullah Saleh, renuncia, beleza? Em 2011 mesmo, com essa revolta popular gigantesca. Esse cara que unificou o Iêmen pós-Guerra Fria nos anos 90, ele vai unificar o Iêmen, vai comandar o Iêmen então de 1990 unificado até 2011, ele vai renunciar ao cargo de comandante do país. Belezeira? Agora a gente vai falar só do Iêmen, que vai dar pra gente entender se a refinaria que explodiu foi culpa da população iemenita ou não. Chega mais aí, ó. Continua com nós, hein? Bom, a gente viu as consequências da Primavera dos Povos Árabes, agora vamos entender a Primavera dos Povos Árabes só no Iêmen. O que vai acontecer? Cai Abdullah Saleh, o cara que unificou o Iêmen, e você tem a ascensão do ex-vice do Abdullah Saleh, o Hadi. Esse cara aqui, então agora já não é mais vice, agora ele é o atual governante do Iêmen, só que ele não consegue governar do Iêmen, ele teve que fugir, porque senão ele seria perseguido e morto pelos zaidistas, conhecidos aí como os Houthis. Faltou um S aqui, ó. Zaidista, beleza? Uma minoria que você vai ter no xiismo, os Houthis. Para entender agora o que vai acontecer, a gente precisa saber quem são esses caras aqui. Quem são os Houthis, que eles não gostavam do Saleh, mas hoje eles prefeririam o quê? Não ter o Hadi. Eles até apoiariam o Saleh se o Saleh estivesse vivo. Se ele estivesse vivo e os próprios Houthis não tivessem matado esse cara. Olha a situação que você tem. Você luta para cair um ditador, beleza? Aí quando esse ditador cai, entra outro no lugar. Aí você é contra esse cara que entrou e você prefere o antigo. Só que aí esse antigo, eu mesmo vou lá e assassino esse cara. Então esse cara aqui, ó, morre em 2017. Assassinado pelos Houthis que um dia já apoiaram ele.
Situação bem complexa que você tem dentro do Iêmen, beleza? Então no momento você tem o Iêmen hoje governado pelos Houthis porque o Hadi fugiu, tranquilo? Então vamos entender agora a origem desse povo aqui. Vamos ver então o histórico de como surgiu os Houthis. Grupo, a juventude que acredita. Antes desse grupo se denominar Houthis, eles se denominavam juventude que acredita. Zaiditas e xiitas. Essa aqui é a vertente que você tem desse grupo. Eles são então zaiditas, uma minoria, um braço minoritário do xiismo, beleza? Xiitas são apoiados por quem? Pelo Irã. E são inimigos de quem? Da Arábia Saudita. Então você vai ter aí, esse grupo já começou bem, porque é apoiado por um dos maiores exércitos do Oriente Médio, que é o Irã, e inimigo da Arábia Saudita, o país que mais é parceiro dos Estados Unidos, da comunidade árabe, beleza? O que vai acontecer? Eles tinham um líder que foi assassinado em 2004 com algumas revoltas acontecendo no Iêmen. Esse líder chamava Hussein al-Houthi. Quando esse cara é assassinado, o grupo, a Juventude que Acredita, passa a se denominar Houthis. É assim que surge esse grupo, belezeira? O que vai acontecer? Esse grupo participou da Primavera dos Povos Árabes contra o ditador Abdullah Saleh. Depois, em 2017, ele vai assassinar o Abdullah Saleh, mas em 2015, a Arábia Saudita começa a mandar uma coalizão para conter os Houthis, já que são inimigos religiosos. Os Houthis, mesmo assim, conseguem tomar a capital do Iêmen e expulsar o Sadi. Expulsou o Sadi porque esse cara perseguia eles quando estava no poder. O Sadi, galera, vai fazer o quê? Vai transferir a capital, então, para Aden. Dá uma olhada no mapa aí, onde era a capital, Sanaa, e onde é a nova capital que o Sadi colocou. Beleza? Fica ali litorânea, uma capital, então, que vai ser um porto que passa muito comércio por ali, o porto de Aden. O que vai acontecer? Volta aqui fazendo um favor. Quando o Sadi transfere a capital para Aden, os Houthis vão fazer o quê? Vão tomar Aden também. E aí não tem outra alternativa para o Sadi. O Sadi tem que fazer o quê? Fugir da Arábia Saudita. Esse cara foge da Arábia Saudita e hoje o Iêmen é controlado por esse grupo aqui. Beleza? Por esse grupo ele é controlado, só que tem um problema. A Arábia Saudita não aceita isso de maneira alguma. Então você tem aqui uma crise humanitária gigantesca e uma guerra civil. Você tem um povo internamente passando muita necessidade e depois do episódio da Síria, que foi uma guerra muito sangrenta, o último episódio da Primavera dos Povos Árabes, está finalizado praticamente. O Bashar al-Assad se manteve no poder. Você tem essa crise humanitária agora dentro do Iêmen e você tem os Houthis tentando controlar o país. Belezeira? Hoje, uma guerra aqui entre Arábia Saudita e Houthis. Mas se fosse só esses dois, estava bom. Vamos entender um pouquinho mais do conflito da maior crise humanitária do momento. A partir de 2015, então, como a gente viu, o Hadi tem que fugir, porque senão o bicho vai pegar para o lado dele. Então começa uma guerra civil gigantesca. Essa guerra civil, toda guerra civil, qual é o conceito de uma guerra civil? É luta pelo poder. Quando você tiver alguém no poder e alguém querendo tomar o poder, vai ter um choque, a população vai estar no meio e você tem uma guerra civil, beleza? Se a população aderir, aumenta a guerra civil, a população pode fugir, então você tem uma crise de refugiados, mas uma grande parcela da população ainda participa das guerras civis. Então você tem um conflito muito triste para a população. O povo fica numa situação do quê? Hoje, dentro do Iêmen, ele não consegue produzir o próprio alimento que ele consome. Então você tem o quê? Fome. Fome e insegurança alimentar. Vai acontecer em todo o país que não consegue produzir a própria quantidade de alimento que necessita consumir. Beleza? Então, insegurança alimentar. E você tem aqui uma epidemia de cólera. O que vai acontecer com esse povo aqui? Hoje você tem aqui, ó, uma enorme crise humanitária. Uma crise humanitária gigantesca porque o povo passa fome e tem uma epidemia de cólera. E disso aí, o que vai acontecer? Você vai ter os personagens do conflito. Quem que está nesse conflito aqui? Bom, os Houthis que tentam hoje controlar o país e esses caras aqui, ó, você não tem isso de forma aberta e clara, mas você tem a mídia mundial e você tem alguns relatos aí de que são apoiados pelo Irã. Então, quando você escuta falar em Houthi, você escuta falar no Irã. A Arábia Saudita, que é inimiga dos Houthis por uma diferença religiosa, a Al-Qaeda, que é
um grupo terrorista que planejou o 11 de setembro, e sempre quando tem conflitos no Oriente Médio e estabilidade política, você tem a Al-Qaeda aparecendo, e você vai ter aqui o Estado Islâmico, que já atuou ou ainda atua. Para a gente ter certeza disso, o ideal seria lá conferir. Os Estados Unidos disseram que o Estado Islâmico não existe mais, mas o Estado Islâmico, enquanto existia, pelo menos, estava lá dentro também do conflito que você vai ter aqui no Iêmen. Todo mundo aqui guerreando, cada um com seus objetivos. Esse aqui quer controlar o país, esse aqui quer o quê? Proteger o Sadi e retirar os Houthis do poder. A Al-Qaeda e o Estado Islâmico, cada um quer construir o seu próprio califado. Então cada um tem uma agenda particular e nisso aí o povo sofre com uma enorme crise humanitária. Fechou? Agora a gente pode chegar então a entender. Será que com todo esse conflito, esses personagens aqui, os Houthis atacaram a refinaria da Arábia Saudita? O problema grave qual é? O problema grave é o seguinte: a Arábia Saudita, um país que tem um exército muito forte, os Houthis, por mais que eles tenham um povo muito aguerrido e estão aí querendo controlar o Iêmen, será que eles têm tecnologia para mandar drones, aviões de controle remoto com armas atacar a refinaria? Dá uma olhada nesse mapa. Onde fica a refinaria e onde fica o Iêmen? Então a gente vai para a última parte agora da aula, que é a explosão da refinaria. A Arábia Saudita acusa o Iêmen. O Iêmen diz o quê? Será que fui eu ou será que não fui? O que você acha? Vamos para a última parte da aula para descobrir aí. Bom, chegamos ao final da aula, beleza? Ataque ao conjunto de refinarias da Arábia Saudita. Explosão do maior complexo de extração e refino de petróleo do planeta, cara. Imagina o tamanho do negócio. Se o mundo consome muito petróleo, essa é a área que mais produz, extrai, refina petróleo no mundo. O que vai acontecer aqui? Você vai ter um ataque. Dá uma olhada nessa manchete aí, ó. Você vai ter o povo da Arábia Saudita reclamando e dizendo o seguinte, ó, atacaram a nossa refinaria. Quem foi? Foi o Irã. Não, mas a notícia aí está dizendo outra coisa para você. Quem reivindicou o ataque? Quem reivindicou o ataque foram os Houthis. Por que os Houthis fizeram isso aqui? Então, ó, volta aqui. Ataque reivindicado pelos Houthis. Só que o mundo não fala isso, cara. O mundo acha que é outra coisa. Dá uma olhada quem foi dar um pitaco aí no que ele achou, quem promoveu o ataque. Ou, se quiser ajuda para investigar, pode contar com esse cara aí, ó. Donald Trump. Donald Trump falou o quê? Se a Arábia Saudita, parceiraça dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, precisar de alguma ajuda, tá vendo a notícia? O Trump falou que ajuda a investigar. O Trump falou que se for o Irã, melhor ainda, porque ele já quer promover uma guerra contra o Irã faz muito tempo. Você vai ter então Arábia Saudita, Estados Unidos dizendo o seguinte, quem promoveu o ataque foi o Irã e não os Houthis, beleza? Volta aqui, ó. Então olha só, Arábia Saudita e Estados Unidos acusam o Irã. O Irã é o cara, segundo Arábia Saudita e Estados Unidos, que promoveu esse ataque. Ele apoia os Houthis de forma velada. Será que os Houthis, um grupo que é militar novo, teria tecnologia de drones para atacar tão longe da sua área de atuação? Dá uma olhada no mapa novamente que a gente já viu, ó. Onde está Sanaa, onde está Aden, onde está o Iêmen e o conjunto de refinarias que fica do outro lado do Golfo Pérsico. O que vai acontecer? Você tem aí, será que os Houthis conseguiram essas próprias armas, compraram, desenvolveram essa tecnologia? Ou será que eles pegaram emprestado do Irã? Bom, depois desse mapa, depois dessa aula, espero poder ter te ajudado e dizer para você que os Houthis, esse povo que vai estar aqui de minoria dentro do Iêmen, hoje tomou o poder. Agora, se ele é o responsável pelo ataque das refinarias, isso eu não sei te dizer. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Beleza? Até mais então, qualquer outro tema da atualidade, vestibulares, procura a gente, porque aqui a gente explica mais. Saudades da aula que eu nem te dei ainda, hein? Vamos lá, até mais! Explica mais, explica mais, explica mais, explica mais.